Quantos corpos você tem? Que pergunta louca! Que isso? Que pergunta é essa? Mas é para se pensar mesmo. As perguntas que nós trazemos aqui é para fazer você pensar. E aí, você só tem um corpo? É mesmo? Só tem um corpo? Quer dizer que o corpo mental não é um corpo? O corpo emocional não é um corpo? O perispírito não é um corpo? Então, nós vamos abordar esse tema no dia de hoje. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa quarta-feira para você que nos acompanha aqui diariamente. Que bom que estamos juntos todos os dias. É a demonstração de que nós queremos melhorar a nossa vida e que temos a consciência que esse caminho da melhora é único, é por intermédio do conhecimento. Pois o Cristo, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, diz que somente o conhecimento nos liberta daquilo que impede o nosso progresso. O que impede você de ser feliz? Problema? O que impede você de alcançar mais recursos financeiros? O que impede você de se curar? O quê? Apenas o conhecimento. Se você tem o conhecimento do como fazer para se curar, você não faz? Se você tem o conhecimento de como fazer para se enriquecer, você não faria? Claro que sim. Então Jesus está certíssimo quando ele diz: o conhecimento é que liberta. E liberta do quê? Quando você está doente, você está aprisionado. Quando você está devendo, você é um prisioneiro das suas dívidas. Quando você está com problema com filho nas drogas, um problema com discórdia dentro de casa, você está sendo aprisionado por aquela situação. Então, Jesus, sábio, disse que a liberdade daquilo que te aprisiona vem pelo conhecimento. Nós estamos aqui abordando o tema hoje, os 3 principais corpos do ser humano. É que ser humano, ele é muito mais amplo do que um corpo, tá? O ser eterno, o ser espiritual. Para que vivamos nesse corpo físico, para que vivamos nessa vida física, é preciso ter um corpo. O corpo é um veículo conduzido por você, espírito. Então você manifesta-se no corpo. Sabe o filme Avatar? Lembra do filme Avatar? Poxa, você não assistiu? Caramba! É muito importante, viu? Porque ali tem uma visão espiritual, pelo menos o primeiro. O segundo já foi muita fantasia, mas o primeiro mostra muito a incorporação, porque o Avatar, ele recebia ali o espírito, né, a energia daquele que ficava numa câmara e dormindo, e aí ele se conectava àquele corpo, quer dizer, ele incorporava naquele Avatar. E ali ele interagia com a vida daquele povo daquele planeta. Olha que coisa. Será que é coincidência essa história trazida por um escritor de um livro? Ou de um filme? É a mesma coisa. Então nós temos um avatar que nós chamamos de corpo. Esse sou eu. Não, esse é o corpo que eu administro nesta vida carnal. Este é o corpo que me serve como veículo para que eu possa interagir com você, com meu filho, com as pessoas do trabalho, da atividade, para que eu possa interagir com outros espíritos que muitas vezes não teria a condição de interagir se estivesse no mundo espiritual. Por quê? Porque no mundo espiritual, cada um está na frequência, nas condições em que criou. Quer dizer, lá no mundo espiritual, lá no mundo parece tão distante, né? O mundo espiritual tem as suas frequências, né? Suas dimensões. Nosso irmão Hugo de la Torre vai falar das dimensões. Nas dimensões, elas são formadas pela condição que cada um está. Então, muitas vezes eu não conseguiria interagir com vocês lá, por quê? Porque a sua dimensão é diferente da minha.
Então não teria essa interação como no mundo físico nós temos. Por isso que o Cristo coerente, ele disse que é preciso se reconciliar com seus adversários enquanto na jornada com eles. A jornada da vida. Reconciliação. Então, muitas vezes estamos aqui para quê? Para reconciliar-se com os nossos inimigos de vidas passadas, desafetos de vidas passadas. Então, nós somos, sim, espíritos que temos um corpo, que é conhecido como o corpo físico. Mas é preciso entender que você também pensa. O seu pensamento é a manifestação de você. Então, o seu pensamento é um corpo que também interage com outro corpo que também é administrado por você, que é o corpo emocional. O corpo emocional, ele é um corpo que interage com o corpo mental e que está ligado ao corpo físico. Isso nós estamos falando de 3, porque temos outros corpos também. Mas vamos nos atentar aos 3 corpos, tá? Por quê? Nosso irmão espiritual Hugo de la Torre, ele vai abordar esse tema, vai nos trazer esclarecimentos. Interessa para você? Então fique aqui. Vamos fazer a nossa prece e a gente passa a palavra ao mundo espiritual. Bem, comunicação com estes planos e o plano maior, onde localiza-se a força regente do universo, que nós damos o nome de Deus. Como falamos no dia de ontem, acessar a esse banco de dados infinitamente de conhecimento nos faz ter o que é preciso para melhorar em nossas obrigações, principalmente conosco mesmo na vida. Então nós pedimos, Senhor, que no amanhecer deste novo dia tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar a paz, a sabedoria e a força, a paciência e a compreensão e a prudência, pois queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês, e assim não vês senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Peça e recebereis, busque e alcançarás, bata a porta e essa se abrirá para você. Então, quando eu peço paciência, eu receberei as condições de paciente ser. Quando eu peço compreensão, eu receberei as condições para que seja compreensivo aí. Quando eu peço paz, eu receberei todas as condições, mas entendamos que não é uma imposição. Pedir paz, então Deus vai impor a mim uma paz. Não. Ele vai me dar as condições para que essa paz seja alcançada por mim, porque eu pedi, eu quero, eu desejo. Então, se eu quero, se eu desejo, me é dado as ferramentas para que eu produza aquilo que eu quero. Isto é a riqueza da vida. Meu Deus, a vida seria muito pobre se eu quero ser inteligente, vou pedir a Deus e Deus me colocar inteligência. Seria muito pobre se você simplesmente nada fizesse, pedisse e tudo viesse de forma de mão beijada a você.
seria pobre, você não iria se enriquecer, porque a riqueza é a realizações das coisas. O rico é aquele que produz. Quem não produz é pobre. Quem não produz ideia é pobre. Quem não produz realizações é pobre. Quem não produz alegria torna-se pobre. Então peça a Deus consciente de que as ferramentas e as condições serão vos dadas. Muito bem, é uma visão diferente, não é? Do que aquela que muitos pregam, peça, seja fiel a Deus nos seus pedidos e Ele te dará tudo. E você, sem fazer nada, isso aí é te iludir. Se a vida ela é regida pela lei de ação e reação, então Deus está descumprindo essa lei? Ora, se eu peço e nada faço, então nada sou merecedor. Cada um é digno do seu salário, disse o Cristo. Se Deus, ele disse também, Deus não cessa de trabalhar. Aí tem aqueles que pedem e não querem trabalhar. Trabalhar é realizar, tá? Não é ir para um emprego bater ponto, não. Trabalhar significa realizar. Vamos passar a palavra, então, ao Hugo de la Torre, que vem abordando esse tema. É muito interessante, mas preste atenção, tá bom? Existem muitas dimensões, as quais vocês fazem parte. E que em desdobramento vocês podem fazer as visitas, os trabalhos, os resgates, os aprendizados, dos quais vocês aqui em missão na Terra precisam absorver e incorporar nos teus registros, das tuas vivências e dos teus aprendizados. Estas moradas não são exatamente locais físicos, os quais vocês estão acostumados a ver, a sentir e a perceber. São dimensões vibracionais de quem realmente vocês são, de quem realmente vocês estão prontos a reencontrar em um futuro, em um momento de desencarno, ou um momento o qual você, através do teu sensor mediúnico, consegue acessar. Nestas moradas você encontra os pais, as mães das estrelas, você encontra irmãos, você encontra os ciganos espirituais, universais, você encontra Maria Santíssima, você encontra o reino do Cristo, do qual onde provê toda essa energia de benevolência e todos os planos, os quais esses seres de muita luz elevada se propõem a vir a disseminar esse amor que aprenderam em mundos como esse seu, em mundos materiais, em mundos que ainda em regeneração provê o conserto das emoções, o controle emocional do ser encarnado. A nova Terra precisa e precisará de pessoas físicas encarnadas, as quais entendem e percebem os males espirituais, os males emocionais, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Esse esvaziamento será feito por vocês mesmos. Esta conscientização destes que são negacionistas às questões espirituais
São os negacionistas às leis universais, como a lei do amor, do perdão e da gratidão. Precisam perceber que toda essa negação não trará a vida de volta. Muito menos colocará em posições de vantagem ou de prazer carnal, o qual a metafísica desses espíritos ainda tem. E vocês, por mais que não entendam, por mais que ficam refletindo a respeito do que é espírito, do que é Deus, do que é magnetismo, de que quem é Maria Santíssima, vocês fazem parte desse plano magnífico de mudança e regeneração dos vivos e dos desencarnados que ainda fazem parte do plano da nova Terra. Obrigado, Hugo de la Torre. Eu gostei desta colocação do Hugo. Dimensão. A gente fala muito do mundo material e mundo espiritual. Você que já é familiarizado com as palavras do espiritismo, já ouviu falar muito no mundo espiritual, do mundo material? Ele fala de dimensão. A dimensão é que vai separando cada um conforme o grau que ele está. E o que faz com que você esteja no grau? O conhecimento. Não é assim na escola? Qual é o grau que está o seu filho de 13 anos? Qual é o grau que está o seu filho de 17 anos? Quer dizer, de acordo com a idade dele, ele está no grau de aprendizado da condição em que ele tem de assimilar o conhecimento, não é isso? Não é isso? Assim também é o espírito. Os graus, as dimensões são formadas pela capacidade que cada um teve de assimilar o conhecimento. Então, quando nós estamos nessa escola da vida, o nosso grau ele torna-se igual a todos os graus de outros espíritos também. Por exemplo, qual é o grau estaria o Cristo? Mas o Cristo não veio ao plano físico, e ele sendo do grau maior de evolução do planeta Terra, ele veio ao mundo material e ficou no mesmo grau que todos aqueles seres ignorantes. Então, quando descemos ao mundo material, descemos por causa desta condição vibracional, tá? Não é que está embaixo e em cima, não. Descemos no grau vibracional. A matéria ela é pesada, a vibração dela é mais pesada, por isso que é material. É uma energia condensada mais densa. Então, estamos nesse grau, certo? Dentro desse grau, nós convivemos com espíritos de elevação muito maior, mas convivendo conosco aqui. Para quê? Para que nós possamos absorver do conhecimento que eles têm. Quando desejamos, lógico, não é imposto. Mas nós temos aí muitos espíritos que percebemos que poxa, eu admiro aquela pessoa porque ela trabalha assim, ela fala, olha como ela é inteligente, como ela é sábia. É uma demonstração de que aquele espírito está num grau a mais, mas que está na matéria querendo ajudar a nós a subirmos de graus, de dimensão no mundo espiritual. Obrigado mesmo por essa visão, viu? Meu irmão, meu amigo Hugo de la Torre, obrigado mesmo, assim nós entendemos. E ele fala aqui que nós podemos sim, você sabia que você pode, quando o corpo dorme, ir em outra dimensão? Falam-se muito em projeção astral, como nós temos aqui, né? Um trabalho que fazemos todo sábado à noite, de projeção astral, é para você se projetar a dimensões maiores. Você pode fazer isso. Você pode. Conscientemente você pode fazer isso quando você se concentra e se liberta desse corpo mais denso chamado corpo físico. E aí você se torna mais leve ao ponto de ir numa dimensão maior ou mais elevada. Interessante, não é? Mas vamos dar seguimento. Hugo de la Torre, a palavra é sua, meu irmão. A psicologia espiritual irá avançar, irá determinar o bem-estar
e a evolução de muitos de vocês. Pois os laços não se desfazem nem com o desencarne. Os laços são ligações, horas estabelecidas por vocês mesmos através desses outros mundos, outras moradas. Olhe o universo vasto em que você faz parte. O universo físico, você consegue olhar o Sol, as estrelas e saber que tem outros planetas e acreditar que tem outros seres também físicos, os quais também desencarnam. O mundo espiritual é completamente à parte desse estabelecimento físico que você vê com os olhos da carne. O mundo espiritual não existe barreiras a não ser os próprios maus sentimentos e maus valores que vocês carregam através das existências. A tua porta de entrada no dito céu é justamente a quantidade de amor, de humildade, de sabedoria e de gratidão que você aprendeu a ter e a desenvolver aqui e durante as tuas todas existências, em todos esses orbes, mundos. Você é um ser especial. Um ser em reforma, um ser que em forma encarnada ainda não se conhece ou reconhece, pois existe o véu. E o livre-arbítrio te dá a prerrogativa de você fazer aquilo que os teus instintos e a quantidade de amor provê que você faça. Obrigado, Hugo Della Torre. Obrigado pelas palavras, pelo esclarecimento. Eu gosto muito de ouvir todos os espíritos. Cada um tem as suas características, a sua personalidade, a sua forma de nos ensinar. Cada um tem o seu jeito. Hugo Della Torre, ele é muito técnico. Percebe isso? Fala muito da forma técnica, mas que também é clara para aquele que quer aprender. Para aquele que quer aprender, ele começa a observar, volta, ouve 1, 2, 3 vezes, não tem problema. Quem quer aprender não apenas ouve, mas absorve. Há uma diferença daquele que ouve e daquele que absorve. Ouvir eu ouvi tudo. Ouvir, que legal, ouvir. Mas e absorveu? Pois bem, aqui a ideia é que nós absorvamos todo esse conhecimento que está sendo nos ofertado diariamente. Eu cito aqui um trecho onde ele diz: a sua porta de entrada no dito céu é justamente a quantidade de amor, olha que coisa, de humildade, de sabedoria e de gratidão. Meu irmão, e aí? Queres entrar por essa dita porta para o dito céu? Desta porta para o dito céu? Então, se nós queremos entrar nesta dimensão maior, não podemos deixar de amar, mas com humildade e sabedoria, agradecendo todas as oportunidades que a vida nos dá. Você sabe que a gratidão está vinculada à humildade, pois a pessoa que não tem humildade, ela está sempre a reclamar. Observe isso. Ela está sempre a reclamar de tudo. Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Humilde, não. Humilde está agradecendo. Agradeço a Deus porque eu tenho a saúde, agradeço a Deus por isso, agradeço pelo céu, pela lua, pelo nascer do dia, enfim. Ele está sempre grato. E essa gratidão faz com que ele seja sábio para lidar com as situações e cresça aprendendo. Mas a falta de humildade, meu Deus, como impede o homem de enxergar? Homem ser humano, tá? Então tá aí,
A porta de entrada para o céu, o que é? O que é? Amor. A porta de entrada não. A ação que te leva a essa porta do dito céu é amor, humildade, sabedoria. Sabedoria e gratidão. Obrigado, Hugo Della Torre. Olha só, separamos aqui mais um trecho do Livro dos Espíritos. Não sei se você é familiarizado, o Livro dos Espíritos fora uma entrevista que Allan Kardec fez com aqueles seres espirituais. Por intermédio de um médium, Allan Kardec perguntava as coisas para eles. E hoje nós trazemos a pergunta 403, a questão 403. Olha só. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pois bem, a resposta é: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando adormecido, o espírito se acha no estado em que fica logo após a morte. Tá aí. Então, o que entendemos é que todos os dias nós morremos. Todos os dias, ao dormir, nós morremos parcialmente, quer dizer, morremos por um tempo e renascemos quando acordamos. Olha que legal isso. Então nós somos renascentes. Eu sou renascente por... Eu tô com 52 vezes 365 e ainda o bissexto 366, quanto é que dá? Meu Deus, Jesus, eu tô muito... Já renasci e morri muitas vezes, não é? Muitas e muitas vezes. Caramba, mas enfim. Bom, como o tema é esse, os corpos, nós vamos trazer aqui um trecho do mecanismo da mediunidade, onde ele cita os 3 principais corpos do ser humano. E aí, interessa isso para você? E ele fala do cordão de prata, do que a gente falava, né? Do que a gente estava falando, mas aí tem o acréscimo do Gilson Pimentel e Antônio Júnior, que inclusive hoje, quarta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, estará aqui ao vivo, quer dizer, numa live, tirando as suas dúvidas sobre mediunidade. Vamos lá, Júnior e Gilson, ou Gilson e Júnior. Temos 3 corpos, correto? Alma ou espírito, que é o princípio inteligente que se encontra o senso moral. Corpo ou invólucro material e grosseiro, de que é revestido temporariamente. Quem que é revestido? O espírito. Então esse corpo aqui, ele reveste, né, o nosso espírito temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios, de algumas providências. É a nossa carne, nosso corpo carnal. E entre o nosso espírito e o corpo carnal, existe um corpo intermediário. Não tão duro ou pesado como a carne, mas não tão leve quanto o espírito. É chamado de perispírito, que vem da palavra perisperma, que é aquela pele que tem em volta da semente. Sabe quando você pega a semente de laranja? Não tem uma pelinha em volta dela? As sementes, em geral, elas têm em volta um perisperma, que é justamente essa pele que protege o conteúdo da semente. Então, vendo por esse lado, Kardec então descobriu o perispírito, ou perispírito, que é um invólucro fluídico, semimaterial, ou seja, não é totalmente material. Aí você fala, o que é semimaterial? Você nunca ouviu falar, por exemplo, de seminovo? Comprou um carro seminovo. Quer dizer que ele não é totalmente novo, ele é um pouco novo, né? Semimaterial, ele não é totalmente material, ele é um pouco material. Ele se serve de um liame entre a alma e o corpo. Liame é uma ligação, é um fio de ligação. Só que, quando ouvia-se falar de fio de prata, que saía pela região umbilical e ligava até o perispírito, muita gente imaginou que era só igual o cordão umbilical de quando a gente nasce. Um tubo que alimenta o neném, por exemplo, na energia da mãe.
né, nos fluidos da mãe. Mas a gente não tem uma ligação apenas do corpo físico com o perispírito. Quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, a gente vê várias literaturas onde eles então vão falando das ligações de vários liames do corpo físico, quando a pessoa está no seu leito de morte, até o perispírito, né? E não é um fio só apenas. Tanto é verdade que eles dizem muitas vezes que eles estão desligando os fios que nos ligam ao corpo físico. Eles estão desligando os fios de prata. Ok? Obrigado, Gilson, obrigado. Hoje só estava o Gilson, né? Eu falei Gilson e Júnior, é que os dois fazem o mecanismo da mediunidade, mas este só estava o Gilson. E aí, interessou isso para você? Interessou? Gente, nós queremos ajudar, contribuir com o seu bem, contribuir com o seu crescimento, com a sua evolução, só queremos ajudar. Nós só queremos dar o que é de melhor em nós. E o que é de melhor em cada ser humano é o conhecimento que ele tem. Então, o que nós queremos é transferir não é a palavra, né? É compartilhar. Boa. Compartilhar o que nós recebemos. Compartilhar a riqueza que nós recebemos desses espíritos diariamente. Tá bom? Não queremos fazer a cabeça de ninguém. Fora útil para você, meu irmão, aplique. Tenho certeza, isso é certeza, que vai só te fazer bem. Tá bom? Amanhã nós estaremos de volta aqui no Madrugada com Deus. E hoje nós nos despedimos de você convidando para que você faça parte desse trabalho. Faça parte, meu irmão. Se te fez bem, nada melhor do que você trabalhar nessa seara do bem para fazer bem às outras pessoas também. Como? Olha, você pode estar onde estiver. Não importa a cidade, país, município, não importa. Está no Chile, você estar aí no Paraguai, você está no Uruguai, não importa onde você está, na Alemanha, em Londres, onde você está, no Canadá, na Austrália, não importa, nos Estados Unidos, faça a sua parte. Nos ajude a compartilhar essa mensagem a mais e mais pessoas, tá bom? Uma forma é ajudando financeiramente a casa. Outra forma é dando like, é compartilhando o vídeo, é propagando esse conhecimento. Obrigado, amo estar aqui. Coloca aí, Caio, Luana, amo estar aqui, amo de coração compartilhar com você esse momento de aprendizado. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus! Salve Nossa Mãe Maria Santíssima!